Olá, gente! Hoje, no nosso curso de instalações elétricas de baixa tensão, iremos aprender sobre interruptores simples, sobre a lâmpada incandescente e a ligação entre um interruptor simples e a lâmpada incandescente, como também iremos aprender sobre interruptores bipolares e um pouco sobre as ferramentas que iremos utilizar, um eletricista irá utilizar nas instalações elétricas. Vamos iniciar agora o assunto sobre interruptor simples. O interruptor simples tem como função permitir a abertura ou fechamento de um circuito elétrico, ou seja, em um circuito elétrico que, para existir corrente elétrica, deve ter um circuito fechado, esses interruptores são esses dispositivos que fazem com que não exista essa corrente, que a energia da fonte geradora não seja transferida para a carga. Os interruptores simples, eles são construídos de uma parte isolante e uma parte metálica. A parte isolante é feita por, geralmente, baquelite, ou por plástico ou porcelana. Já na parte condutora, temos uma constituição de ferro ou ferro cadmiado ou latão cadmiado. Na figura à esquerda temos um exemplo de um interruptor encontrado comercialmente, feito de plástico e material condutor, enquanto na direita tem um esquema dos componentes de um interruptor, que podemos dar ênfase à tecla, que faz o acionamento do circuito para abrir ou fechar, a mola, que serve para que essa tecla penda apenas para um lado, o balancim e o sistema de fixação do cabo, que é feito pelo parafuso e por esses contatos de metal aqui, onde o balancim, a fase, condutor fase, entra por esse terminal aqui. O balancim faz com que, quando ativado, haja um contato entre o balancim e essa parte metálica que fica o parafuso e o cabo condutor, fazendo com que o circuito seja fechado e faça contato com outro condutor, que é o do parafuso, junto com o cabo retorno, e vá para a lâmpada. Vimos no slide anterior uma das partes do interruptor, que é o módulo. Nesse segundo componente do interruptor é chamado de moldura, ou seja, são componentes que servem para fixar o módulo na parede. Essas molduras comercialmente podem ser encontradas do tipo embutir e do tipo sobrepor. Do tipo embutir, como visto nessa primeira imagem, elas são para quando você tem uns condutores embutidos na parede, ou seja, esses condutores não estão à mostra na instalação elétrica. E quando queremos instalar um de sobrepor, é quando temos fios condutores que estão à mostra, ou seja, não estão passando por dentro da parede. E sim, por exemplo, quando você quer uma extensão do circuito elétrico para ligar uma nova lâmpada que não foi projetada inicialmente, você utiliza uma extensão, faz uma extensão de condutores e utiliza esse tipo de moldura, que é o de sobrepor. Já quando você já projetou todo o circuito, você quer uma instalação mais limpa visualmente, é feito de embutir, que os fios são escondidos e a fixação desse tipo de interruptor é feita através dessas caixas de embutir. No mercado também encontramos interruptores que desempenham funções diferentes para cada circuito, que no caso o interruptor simples, que estamos estudando agora, o interruptor duplo, que ainda iremos falar nessa aula, o interruptor paralelo e o interruptor intermediário. Esses dois últimos iremos abordar futuramente no nosso curso. A NBR 5410 define procedimentos de segurança para instalações elétricas de baixa tensão. Isso também é feito pela NBR 5410, que era definir as especificações que o interruptor deve ser produzido para o mercado interno, que no caso é suportar uma corrente nominal de 3, 6 ou 10 amperes, como também suportar uma tensão de 250 volts em máximo. Outros procedimentos de segurança para a instalação de interruptores seria interromper sempre o condutor fases. Isso a gente vai aprender na instalação de como os condutores serão conectados no interruptor. E esses interruptores devem ser instalados em lugares secos e acessíveis. Em lugares secos, pois, caso fossem instalados em lugares como jardins abertos, a chuva poderia causar
choques elétricos, como também curtos-circuitos, e acessíveis para os residentes, as pessoas poderem facilmente acionar esse botão, essas teclas dos interruptores, em que deve estar situado entre 1,20 m de altura a partir do chão ou de 1,50 m a partir do chão, entre esses dois valores. Outro interruptor importante nas instalações elétricas é o interruptor bipolar, que possui, como o nome já diz, duas teclas e assim podendo acionar dois circuitos independentemente, podendo ligar dois conjuntos de lâmpadas ou duas lâmpadas separadamente. Esse tipo de interruptor também possui dois tipos de moldura, que é o de embutir e o de sobrepor, como visto na imagem. Também esses tipos de interruptores eles devem seguir a NBR 5410 quando ela especifica a corrente nominal e a tensão máxima, como também alguns procedimentos de segurança, como vimos no interruptor simples. Nessa imagem temos um exemplo de uma ligação de um interruptor bipolar, em que essas alavancas indicam a tecla do interruptor bipolar, que é denominado como A e B, alavanca A e B, e esses círculos com X denominam as lâmpadas que serão ligadas, ou seja, as cargas, onde o neutro está ligado diretamente, enquanto a fase ela é seccionada, ou seja, ela não é ligada diretamente na lâmpada. Logo, quando a tecla A é acionada, ou seja, fechada, temos que o circuito é fechado e assim conduza eletricidade ou corrente, no caso, em que irá ligar a lâmpada A e a lâmpada C. Como a lâmpada B não está no mesmo circuito que o A, não está recebendo esse condutor fase, ela não irá ligar. Portanto, quando será acionada a letra B, ou seja, o contato será fechado, irá ligar a lâmpada B. Faremos agora uma breve abordagem sobre a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente foi uma criação de Thomas Edison que conseguiu converter energia elétrica em calor e, por fim, luminosidade. A lâmpada incandescente ela é formada por basicamente alguns componentes, como a base, por onde a energia elétrica entra, pelos filamentos, onde essa energia elétrica é transformada em calor e luminosidade, o gás presente no bulbo, que é os dois componentes dessa mesma lâmpada, que faz com que esse filamento, quando percorrido por corrente elétrica, não entre em combustão por conta desse gás. Esse gás pode ser argônio ou nitrogênio, e o bulbo de vidro. Nessa imagem temos os componentes básicos separados, como o bulbo de vidro, que pode ser encontrado em diversos formatos, o gás, ou podendo ser o nitrogênio ou argônio, ou também um vácuo absoluto dentro desse bulbo de vidro para impedir a combustão do filamento. Temos a base, que é feita de latão ou alumínio e com formato de rosca de Edison. E o filamento, que é geralmente feito de tungstênio, pois possui um alto ponto de fusão, chegando a mais de 3.000 graus Celsius no caso. E aqui na margem à direita temos diversos componentes de uma lâmpada encontrada no mercado, com todas as suas construções, como os fios que levam a corrente para o filamento, a volta do fio para a base, onde aqui entra pelo uma pontinha que tem embaixo da lâmpada aqui, a corrente entra, vai por esse filamento, por esse condutor, chega no filamento, o filamento aquece, produz eletricidade, o gás contido aqui impede a combustão desse filamento em altas temperaturas, com o vidro prende esse gás, a corrente volta por esse condutor e sai por essa base de metal, de alumínio no caso, ou latão, e assim temos a produção de calor e luminosidade através da eletricidade por uma lâmpada incandescente. Vale ressaltar que em cima dessas lâmpadas incandescentes, geralmente tem uma marcaçãozinha falando a tensão que ela deve ser ligada e a potência que essa lâmpada produz.
A luminosidade de uma lâmpada incandescente ela é definida pela potência, ou seja, o fluxo luminoso dessas lâmpadas são definidos quanto maior a potência, maior será o fluxo luminoso, que é definido como lumens. Assim, temos que na potência de 15 watts, essas lâmpadas elas produzirão 125 lumens para 120 volts e 120 lumens para 220 volts. E quando a gente vai aumentando essa potência, maior será o fluxo luminoso produzido por essas lâmpadas. As lâmpadas incandescentes elas foram amplamente utilizadas durante o ano de 1880 até os dias atuais. Porém, sua baixa eficiência fez com que novas lâmpadas fossem desenvolvidas, que é o caso das lâmpadas halógenas com bulbo, fluorescentes e as LED. As lâmpadas incandescentes possuem uma eficiência baixa, sendo que 95% dessa energia mandada para a lâmpada é convertida em calor e apenas 5% em energia luminosa, fazendo com que essas lâmpadas sejam proibidas de ser fabricadas em território brasileiro e até mesmo comercializadas, por conta dessa baixa eficiência. Assim, o brasileiro eles poderão apenas poder comprar três tipos de lâmpadas, que são as halógenas com bulbo, as fluorescentes, compactas e as LED para as suas residências. Nessa imagem abaixo temos uma comparação entre as lâmpadas, em que a lâmpada incandescente, que é a menos eficiente, apesar de ter um preço de R$ 2,50, na conta de energia após 25 mil horas ligadas, o preço dela sobe para R$ 512,50 de sua utilização. Para a halógena, o preço sobe para a venda dessas lâmpadas, que é R$ 5,00, e enquanto a conta de energia diminui um pouco, para R$ 440,00 após 25 mil horas ligadas. Já aumentou um pouco a eficiência de uma lâmpada para outra, assim diminuindo a conta de energia. Já na lâmpada fluorescente compacta, no caso aqui analisado, temos um preço de R$ 10,00 e já temos mais de um terço economizado na conta de energia, após 25 mil horas dela ligada. E já a LED, com um preço um pouco mais alto, de R$ 50,00, também temos uma diminuição da conta de energia para R$ 125,00. Ou seja, essas duas últimas lâmpadas que falamos, que é a fluorescente compacta e a LED, são preferencialmente utilizadas nas instalações elétricas por terem uma maior eficiência e assim menor gasto na conta de energia. Os receptáculos são os componentes que servem para a fixação da lâmpada com o circuito elétrico, ou seja, nos receptáculos é feita a conexão dos condutores fase e neutro e terra com a lâmpada e assim com o interruptor. Os plafoniers são como as molduras que encontramos nos interruptores. Eles servem para fixar esses receptáculos na parede, no teto e em outros lugares. Os plafoniers também ajudam a distribuir a luminosidade no local, como também proteger, em certos casos, a lâmpada de se molhar em ambientes como jardins. Vimos na aula de hoje sobre os interruptores simples, duplo ou bipolar, sobre a lâmpada incandescente e sobre o receptáculo. Agora iremos ensinar como fazer a instalação desses componentes em uma rede elétrica. No caso do interruptor bipolar, como vimos aqui nessa imagem, podendo ser também um interruptor simples, a única diferença seria a fileira de bornes. Esses bornes, ou seja, por que eu estou falando bornes? Porque, como a gente está vendo na parte de cima, a gente não vê a parte lateral. Nessa parte lateral existem perfurações com que o cabo condutor seja encaixado aqui. E esses parafusos sirvam para fixação desses cabos, ou seja, prenda esses cabos mecanicamente, que faz com que haja um contato do cabo junto com a parte metálica do interruptor. Logo temos o quê? Que o interruptor deve ser sempre ligado com a fase no borne central e nos bornes do extremo devem ser ligados os condutores, em que o condutor irá do interruptor para o receptáculo. No receptáculo deve-se atentar para que o condutor neutro seja ligado de forma que
ele esteja em contato com a parte exterior, mais exterior do receptáculo, enquanto o condutor fase deve ser ligado de tal forma que seja mais difícil é, o eletricista ou quem for fazer a instalação da lâmpada incandescente ou qualquer lâmpada não encoste na parte do condutor fase diretamente, evitando assim um possível choque elétrico acidental. Assim, temos um esquema, usando um diagrama multifuncional do circuito elétrico que acabamos de explicar, de uma conexão entre um interruptor e uma lâmpada elétrica, uma lâmpada incandescente, em que o neutro ele é ligado diretamente na carcaça do receptáculo, enquanto o fase ele percorre um caminho mais difícil, ou seja, um caminho que possui uma chave que irá acionar a passagem desse condutor, ou seja, ele vem do condutor fase, que é o condutor que chega no borne central, e a tecla irá fazer o contato entre a fase e o retorno, fazendo com que a energia seja transportada do fase para o retorno e assim chegue à lâmpada. E assim fazendo com que esse circuito seja um caminho fechado, conduzindo assim corrente elétrica. Em uma instalação elétrica, os condutores também possuem uma cor pré-definida pela NBR 5410, em que o condutor neutro deve ter cores como azul claro, enquanto o condutor proteção, ou fio-terra, comumente chamado, deve possuir a cor verde ou verde com amarelo. Enquanto o condutor fase e retorno, esses condutores podem ser de qualquer cor, portanto não pode ser a cor nem verde amarelo, nem verde e nem azul claro, que já são pré-definidos para os condutores proteção e neutro. Em casas mais antigas, esses padrões não são encontrados. E quando são encontrados, você deve ter certeza, através de um multímetro, quais os condutores que ali estão ligados para cada cor. Faremos agora uma breve abordagem sobre as ferramentas de medição. As ferramentas de medição elas servem para ajudar o eletricista a marcar os pontos em que serão instaladas as tomadas, os interruptores, saber a distância entre isoladores e também marcar o tamanho de condutores vão ser utilizados em uma certa parede, um local, entre outras utilizações. Os condutores que o eletricista comumente vão usar serão o metro articulado, visto nessa primeira imagem à esquerda, em que é feito de madeira ou alumínio ou plástico, em que as suas escalas de medição pode ser em polegadas, mas comumente usado no Brasil é em sistema métrico, ou seja, em decímetro, milímetros, centímetros, e geralmente possui um tamanho máximo de 2 metros. Enquanto no outro aparelho de medição, que é a trena, já é um pouco mais versátil, ou seja, a utilização dela é bem mais prática, porque ela pode facilmente ser expandida e ser travada em qual tamanho você vai querer. Assim, geralmente os eletricistas preferem esse tipo de medição, desse aparelho de medição, do que o metro articulado. O eletricista também deve possuir algumas ferramentas essenciais para a instalação elétrica, que é o caso do alicate, a chave de fenda, o nível, a furadeira portátil ou parafusadeira, que geralmente são comercializadas sendo as duas opções, e a fita isolante. Essas ferramentas são ser utilizadas para fazer emendas, para fazer instalações de alguns componentes na rede elétrica, entre outras aplicações. O alicate é uma ferramenta que é feita de aço e possui braços articulados por um pino ou eixo que faz com que seja possível a movimentação de abrir ou fechar dessa ferramenta, como podemos ver nas imagens abaixo, em que ela é composta por um cabo de isolação para evitar choques elétricos no manuseio de condutores e também uma mandíbula, em que para cada alicate existem diferentes tipos de alicates, que a mandíbula será diferente e exercendo uma função diferente. Por exemplo,
Esse tipo de alicate, que é o alicate universal, ele pode fazer o quê? Ele pode apertar o condutor, fazer dobras e até mesmo uma parte de corte, corte de condutores. Enquanto o alicate de bico redondo é um alicate que faz dobras em um condutor, permitindo assim aplicações de olhais. Enquanto no alicate de corte diagonal serve apenas para corte de condutores. Já no alicate de bico, apenas para apertar ou fazer dobras. Outra ferramenta bastante importante para o eletricista é a chave de fenda, que serve para apertar ou afrouxar parafusos de um interruptor, de uma tomada, por exemplo, entre outras componentes. Essa chave ela pode ser distinta uma da outra dependendo da sua extremidade, em que possuem seções paralelas, como vemos na chave de fenda simples, ou em cruz, como vemos na chave de fenda estrela. Essas chaves, igualmente do alicate, elas possuem cabos que são isolantes e ergonômicos. Furadeiras e parafusadeiras são também bastante utilizadas pelo eletricista, no fato de você precisar, quando for instalar uma tomada de embutir, por exemplo, furar uma parede em que você vai colocar uma bucha e um parafuso de fixação da tomada ou do interruptor. Você utiliza essas ferramentas, como a furadeira, para fazer os furos na parede. E a parafusadeira você utiliza para apertar ou afrouxar o parafuso desses componentes. A fita isolante é outra ferramenta utilizada pelo eletricista para fazer algumas aplicações na rede elétrica, como por exemplo fazer emendas em condutores e também fazer proteções da parte viva de um condutor quando este está decapado, para evitar assim choques elétricos. Um eletricista ele pode encontrar três tipos diferentes de fita isolante, sendo a fita de tecido feita de algodão, materiais adesivos, e a fita de borracha, que é feita de tiras elásticas, que não possui material adesivo. É feita a fixação desse tipo de fita através da fusão, ou seja, o aquecimento faz com que esse material se fixe ao material que será protegido. E a fita de plástico, que é bem comumente utilizada nas residências. E é isso, é tudo por hoje, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.